Evangelho, Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Reflexão da liturgia diária. No belíssimo relato de Lucas, descobrimos as 2 partes principais da celebração eucarística. Primeiramente, em conversa com os discípulos de Emaús, o próprio Jesus expõe e comenta passagens da Escritura referentes a ele, o Messias que haveria de sofrer e morrer antes de entrar na sua glória. Morto e ressuscitado, Jesus será a chave de compreensão da Escritura. Depois, Jesus parte e reparte o pão, gestos que o identificam: ele é o Messias anunciado pelos profetas, agora ressuscitado, que continua presente na vida dos discípulos. Alimentados com a presença do Senhor, esses discípulos se transformam em entusiastas, testemunhas dele. Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém, e contaram o que tinha acontecido pelo caminho, e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Essa história nos ensina muitas coisas importantes sobre a vida cristã. Em primeiro lugar, ela nos lembra que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele caminha ao nosso lado, nos consola e nos guia. Além disso,
A história nos mostra como as Escrituras são importantes para entendermos o plano de Deus para a nossa vida. É através da leitura e do estudo da Bíblia que podemos entender o propósito de Deus para nós e para o mundo. Por fim, a história de Emaús nos lembra que a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. É a certeza de que a morte não é o fim e de que, através de Cristo, podemos ter a vida eterna. Como cristãos, devemos nos alegrar e nos regozijar com essa verdade maravilhosa e compartilhá-la com o mundo ao nosso redor. Se gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe. Tenha um dia abençoado.